Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a intolerância à histamina. Tem muitas pessoas que sofrem de distúrbios que nem imaginam que estão relacionados à intolerância à histamina. Eu vou explicar para vocês, principalmente voltado para a parte digestiva, tem muitas pessoas que têm distensão abdominal, náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, e já fizeram todos os exames possíveis e imagináveis e nunca dá nada. Já tiraram o trigo, já tiraram o leite, já melhoraram a alimentação, mas os sintomas perduram. A pessoa não melhora da parte digestiva. Isso pode ser intolerância à histamina, então é isso que eu vou explicar para vocês agora. A histamina, ela pode ser produzida pelo nosso corpo de uma maneira endógena, através dos mastócitos e dos basófilos, tá? Mas existem vários alimentos que são ricos em histamina e a gente pode perder a habilidade de quebrar a histamina no nosso intestino. Por quê? Porque existe uma enzima nas nossas vilosidades intestinais chamada diaminoxidase, que é a DAO. A gente fala DAO, né? Essa DAO, ela quebra a histamina. Pronto. Ela não deixa o excesso de histamina ficar. Então, o nosso corpo vai absorver a quantidade adequada de histamina e não o excesso de histamina. Essa enzima é extremamente importante. Nós já vamos voltar a falar dela. Acompanhe o raciocínio comigo. Alimentos que a gente come, proteína, normalmente tem histidina. A histidina, ela é convertida em histamina. Então eu estou falando para vocês que a grande maioria dos alimentos que a gente come proteicos contém histidina. E a histidina, através de uma enzima chamada histidina descarboxilase, é convertida em histamina. E existem alimentos que são extremamente ricos em histamina. Por exemplo, vinho, cerveja, tomate, berinjela, espinafre, kiwi, queijos. Então, se você for na internet e falar alimentos ricos em histamina, tá cheio. Aí você começa a ingerir alimentos que você nem imagina que são ricos em histamina, você come. De repente você pode ter coisas à distância, começa a escorrer o seu nariz, você começa a ficar um pouco vermelho, você não imagina, dá coceira, você não imagina que é uma intolerância à histamina. Às vezes dá uma arranhadinha na sua garganta, fica estranha a sua garganta. Às vezes você tem dor de cabeça, porque tem receptores de histamina no nosso corpo inteiro, né? Tem 4 tipos de receptores de histamina. Então, no estômago tem receptor de histamina, no cérebro, na pele, nos pulmões, nos rins, no fígado. Todo lugar tem histamina, receptor de histamina. E às vezes você evolui com sintomas que você nem consegue imaginar que está relacionado com o que você comeu. Então, muito bem, vocês entenderam isso, né? Alimentos ricos em histamina, a histamina tem que ser degradada, quebrada, e quem faz essa quebra dessa histamina é o quem? A diaminooxidase, que está nas vilosidades intestinais. Agora, se você está em desbiose, se você tem uma alimentação inadequada, se você tem um aumento de permeabilidade intestinal, como é que estão essas vilosidades suas? Inflamadas, então você já não produz uma quantidade adequada de diaminoxidase. Então, mesmo que você diminua a quantidade de alimentos ricos em histamina que você come, você não vai conseguir digeri-lo adequadamente por conta dessa inflamação. Ou seja, a intolerância à histamina não é simplesmente repor a diaminoxidase. Você tem que corrigir a desbiose, a síndrome fúngica, o supercrescimento bacteriano, né, o SIBO. Você tem que equilibrar a microbiota intestinal da pessoa, acertar a alimentação, a pessoa tem que ter noção de alimentos que são extremamente ricos em histamina e você precisa repor essa diaminoxidase, essa DAO para esses pacientes. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue, no Brasil, encontrar a diaminoxidase em farmácias de manipulação. Antigamente era difícil de conseguir. Hoje existe a Adidal, né? A Adidalveg, que é fantástica, você pode repor. Agora, como é que eu vou saber, Juliano, se eu preciso, se eu tenho intolerância à histamina? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Você começa
a evoluir, tratar a desbiose do paciente, você começa a tratar enzimas digestivas, você começa a melhorar a permeabilidade intestinal e você começa clinicamente a ver que o paciente não está evoluindo. Aí fala, puxa, pode ser intolerância à histamina. Você pode dosar a histamina nas fezes, isso é possível, através do exame para a dosagem de histamina nas fezes. Se ela estiver aumentada, é um indicativo de que você está em deficiência de diaminoxidase. Existem exames que você pode dosar a diaminoxidase no sangue, mas é muito importante dosar a diaminoxidase no sangue e também dosar a capacidade de degradação dessa diaminoxidase, para ver realmente a função. Então, existem dois exames no sangue importantes: dosar a DAO e a capacidade de degradação da DAO, porque às vezes você tem DAO, você tem a diaminoxidase, só que ela não tem um efeito que a gente espera, ela não degrada adequadamente. Então, esses dois exames são extremamente importantes de serem feitos quando você tem suspeita clínica de intolerância à histamina. E também das fezes, como eu falei para vocês. Pessoal, é um tema extremamente extenso. Eu vou procurar trazer vários temas relacionados à intolerância à histamina em alguns vídeos que eu quero fazer para vocês. Mas esse vídeo foi bem básico para vocês terem uma noção. Converse com o profissional que acompanha vocês, que atende vocês, para eles pegarem, dar dica para eles. Será que não é intolerância à histamina? Vamos fazer exames, vamos ver, dá uma olhadinha nos alimentos que são ricos em histamina. Existem medicamentos, né, que a gente usa também, aí, que a gente vê no meio, né, no dia a dia, que aumenta, que diminui a capacidade da diaminoxidase, como por exemplo os bloqueadores de bombas de prótons, os zóis da vida. Então você que usa um omeprazol, você tem a capacidade diminuída da diaminoxidase no seu corpo e você nem imagina. Às vezes você está tendo sintomas de estufamento, gases, mal-estar, você nem imagina que está relacionado com o efeito negativo dos IBPs que você está usando, esse bloqueador de bombas de prótons que você está usando. Alguns antidepressivos também podem alterar a capacidade de produção da DAO. Então, a gente tem que sempre investigar. Então, mais uma vez falando, procure um profissional, procure o seu médico, converse com ele sobre essa possibilidade e espero que você fique bem. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.